Conectar um console antigo a uma televisão moderna é realmente uma aventura, cheia de desafios e complicações. E se você não tiver o dispositivo certo, a imagem que você vai extrair vai ser horrenda. Mas graças a Deus a comunidade retro gamer ela não para e está sempre desenvolvendo novos aparelhos, novas formas de você extrair uma melhor resolução, mesmo com o seu videogame mais antigo numa televisão de 80 polegadas 4K. E esse é o caso do desenvolvimento do GBS Control. Ele veio através da evolução de uma placa GBS que foi desenvolvida para trabalhar nos arcades antigos. Eles pegaram aquela placa e eles fizeram um upgrade e se tornou o GBS Control. E hoje em dia ele tem diversas configurações, é muito atual, muita compatibilidade com diversos sistemas diferentes. E cara, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales e eu vou te ensinar as configurações que esse GBS Control tem para você extrair realmente a nata da qualidade do seu console. Você tirou da caixa, plugou na tomada, colocou o cabo certo do console nele, ele vai rodar, ele faz várias configurações automaticamente. Então, para um leigo, uma pessoa que só quer jogar, o GBS Control é a melhor solução para a qualidade da imagem. Porque nada adianta você ter na mão uma Ferrari como o OSSC e você não saber configurar. É melhor uma ferramenta mais simples, mas que você saiba realmente plugar tudo bonitinho e extrair o melhor dela. Mas vamos olhar esse equipamento de perto e entender todas as entradas e saídas que esse dispositivo tem. Bom, olhando ele aqui, vamos começar para essa lateral. A gente tem aqui a tão famosa entrada SCART, onde a gente tem aqui os nossos 21 pinos de encaixe, a gente vai encaixar aqui, e aqui a gente tem uma chave de compatibilidade. Alguns consoles a gente precisa colocar essa chavinha de compatibilidade, mas isso não influencia tanto. Desse lado aqui nós temos diversas entradas e eu vou explicar para vocês. Essas três aqui não são entradas RCA, na verdade esse aqui é o SYNC do RGBS. Isso aqui é um outro padrão que vem até aqui. É um outro padrão que a gente utiliza, semelhante ao componente que nós temos aqui, mas chama-se RGBS, onde a gente tem o R, o G e o B e a sincronia. E aqui são o áudio. A gente, tanto na entrada VGA, a gente precisa do áudio, quanto na entrada componente, a gente precisa do áudio, e também o RGBS também tem o áudio, sempre no modelo RCA. Então aqui a gente tem RGBS, VGA e componente. Aqui nessa parte de cima a gente controla as componentes das cores, caso a gente queira fazer uma regulagem fina, colocar um pouco mais de vermelho, tirar um pouco mais de vermelho, colocar um pouco mais de verde, azul. Eu sempre deixo no mínimo, eu acredito que aqui praticamente não há necessidade de mexer, qualquer coisa a gente pode configurar pela televisão. Aqui a gente vai ter a telinha dela, e aqui é o menu dessa telinha aqui, depois eu vou ligar ela para vocês e mostrar. Bom, desse lado aqui nós temos uma entrada micro USB, caso você precise fazer uma atualização de firmware, entrada para fonte 5 volts, caso você precise trocar sua fonte, botão Power. Se você estiver usando RGBS, ativar a sincronia do RGBS. E se você estiver utilizando algo com sincronia em verde, se ativa a sincronia em verde. Detalhe, se você estiver usando SCART no PlayStation 2 com sincronia pelo verde, que é a melhor imagem que a gente pode obter do PlayStation 2, necessário ativar aqui. Dreamcast com VGA, necessário também ativar a sincronia pelo verde. Beleza? Bom, vamos aqui na parte de cima. Aqui nós temos a saída HDMI. Aqui a gente tem a opção de escolher entre RGBH e RGBS, que é os formatos de saída aqui em cima. Saída VGA, ativar ou desativar o HDMI. Aqui nós temos uma saída semelhante à do Saturn, que é no padrão RGBS. A gente coloca aqui o plug RGBS e a gente tira o sinal de vídeo. E também áudio estéreo, semelhante a esse da entradinha aqui. Então é assim que é o nosso GBS Control. E essa aqui é a telinha do GBS Control, que a gente tem algumas definições rápidas. A gente pode ir rodando aqui, ó, e aí você vai mexendo nas configurações, chegou no que você quer, você aperta a bolinha aqui. Por exemplo, as resoluções. Aqui a gente pode escolher as resoluções de passagem que a gente tem disponíveis para o GBS Control. Para voltar aqui. Aqui tem alguns presets que a gente pode configurar pelo celular ou pelo computador, enfim, entrando através do Wi-Fi no GBS Control.
Aqui nós temos pequenas miscelâneas que a gente pode configurar aqui também. Vamos voltar. E as configurações atuais do dispositivo. A gente consegue ver qual que ele está utilizando, não está conectado em nada, ele não recebe nenhuma informação, mas caso ele tivesse ligado com algum videogame, aqui estariam as informações de passagem dele. Basicamente é isso, não serve para muitas coisas. As configurações finas a gente tem através do menu pelo celular. E aqui realmente é uma configuração rápida, apenas para a gente visualizar algumas coisas. O GBS Control também possui um sistema interativo, que você pode acessar ele através do Wi-Fi. Como é que você faz isso? Você pega o seu celular, seu computador, seu notebook, tablet, enfim, vai conectar na rede Wi-Fi do GBS Control. Para isso você precisa pegar o seu manual, espero que você não tenha jogado fora, lá vai ter uma senha e login. Você coloca a senha e o login, acessa essa rede Wi-Fi e aí no manual vai ter embaixo o IP que você tem que entrar. Você abre o seu navegador de internet, coloca o IP e aperta Enter. E ele vai carregar o menu interativo do GBS Control para você fazer as configurações finas. Então vamos dar uma olhadinha nesse menu e vamos ver o que ele tem para nós aqui. Bom pessoal, agora a gente vai aprender a configurar o GBS Control. Nós estamos aqui com o Nintendo 64 já rodando aqui o GoldenEye, rodando aqui o 007. Então vamos conectar o nosso celular no GBS Control. Como é que a gente faz? A gente vem aqui no Wi-Fi e vamos procurar pelo Wi-Fi do GBS Control. Aqui, ó, GBS Control. Se você ainda... basta você olhar no manual, caso você não tenha a senha dele, vai lá, vai estar tudo bonitinho escrito no manual. Pode ser que cada GBS Control seja diferente, eu não sei se é padrão, mas como eu já acessei várias vezes o GBS Control pelo meu celular, então a senha já está salva aqui bonitinho. Conectei o GBS Control no celular, agora é só a gente abrir o IP do GBS Control. No meu caso é 192.168.4.1. E aí você vai ter acesso a todas essas configurações aqui. Você pode ver que eu já configurei algumas configurações, alguns consoles, por exemplo, o Dreamcast e o PlayStation 2. Mas o que você pode fazer? Você pode clicar aqui no espaço vazio, que é onde a gente vai customizar, e a gente vai customizar o Nintendo 64. Uma coisa muito interessante é você clicar nesse sinalzinho de interrogação, porque ele libera para você diversas configurações para você ir melhorando. Ele vai te dando dicas de configurações. Ou seja, qual console a gente vai fazer a configuração agora? Eu vou fazer a configuração do Nintendo 64, mas no seu caso pode ser qualquer outro. E o que ele diz aqui, o meu Nintendo 64 é um console NTSC. Então ele me diz aqui que a melhor resolução para o meu console NTSC é 1280 por 960. Então é essa a resolução que eu vou deixar. Mas caso você queira, você pode trocar, por exemplo, trocar aqui por um 1280 por 720. Você pode verificar até que a imagem já sofreu uma alteração aqui na tela. E ela vai mudando mesmo, então vamos voltar. Ela vai sofrer alteraçãozinha. Carregou bonitinho. A gente pode, por exemplo, colocar um 1920 por 1080p, por exemplo. E todas as configurações vão mudando a forma de resolução da imagem. Mas eu prefiro sempre deixar da forma com que o GBS indica, que é 1280 por 960. Você tem aqui algumas outras configurações de 15.000 Hz e também essa passagem aqui. Ele serve muito mais quando você está utilizando o cabo VGA, por isso eu praticamente não utilizo, eu apenas configuro aqui em azul as configurações que a gente vai utilizar nos consoles antigos. E aí você pode salvar, trocar o nome também, sem problema nenhum. Aí vocês descem e vocês vão aqui, ó, nesse símbolozinho. O que esse símbolozinho faz? É para você encaixar a tela que fica na sua televisão. Então, por exemplo, se eu passar aqui, ó, tá vendo que eu estou jogando mais a tela para o lado? Então ela vai deslocando, eu posso voltar para o centro aqui, bonitinho, mais ou menos onde ele estava. Posso ir para cima, posso voltar um pouquinho. E eu também posso aqui em cima mexer no ganho. Eu prefiro sempre deixar no ganho automático, mas você pode tirar, colocar,
Enfim, você pode alterar a escala, a configuração da escala da imagem que está na sua televisão. Caso ele esteja esticando muito, você pode diminuir. E você pode configurar as bordas também. Mas, cara, geralmente isso aqui é autoconfigurável. Quando você liga o GBS Control, já pega direto todas as configurações padrões. Uma outra coisa que a gente pode fazer é vir aqui, e aqui estão os filtros. Aqui são os filtros do GBS Control. E o que eu aconselho é que você deixe tanto os Perkins quanto o Step Response, a qualidade e a resposta dos pixels. A gente pode desativar, aí você vê que o pixel fica menos fluido. Quando você ativa, ele fica ligeiramente mais fluido. É algo muito simplista, muda muito pouquinho, mas é um filtro de melhoria que aplica para deixar com um pouquinho mais de contraste. Ele vai identificar um pouquinho mais de pixels, ele vai preencher um ou outro pixel. É algo bem singelo mesmo, bem simples. Mas mais um interessante para todo mundo que tem um console antigo e que tem saudade das scanlines, das TVs de tubos, é realmente utilizar o filtro de scanline. É assim que fica o filtro de scanline. Eu acho muito bom, cara. Eu acho que fica muito legal. Realmente dá uma impressão de televisão de tubo. E de repente aqueles efeitos da TV de tubo que a gente não vê mais, com o scanline eles voltam a funcionar. E eu acredito que fica até bacana, você pode ver a diferença rapidinho, dependendo do console fica bacana. O Nintendo 64 é um console que realmente fica bacana porque como ele tem uma baixa resolução e ele foi desenvolvido pensando que vai ter esses espaçamentos de scanlines, a imagem parece que fica um pouco mais nítida. Pelo menos dá uma impressão melhor no jogo. Então, geralmente no Nintendo 64 eu gosto de deixar, mas logicamente fica a seu critério se você gosta desse tipo de imagem ou não. Vamos esperar vir aqui durante uma gameplay. Olha como é que fica. Ela fica ligeiramente mais escurinha, mas aí você pode melhorar o ganho. E aí fica realmente a seu critério. A gente pode também vir aqui. A gente pode vir aqui também e usar filtros de linha. Eu realmente praticamente não percebo diferença nos filtros de linha, mas tem a ver com a quantidade de linhas por pixel que eles fazem o upscaler e tal. A galera fala que isso aqui deixa o pixel mais no tamanho real. Então vale a pena deixar, e com o scanline também fica bem bacana, principalmente para os mais saudosistas vai valer muito a pena. Agora vamos para as configurações gerais. Cara, aqui praticamente vocês não tem muito o que mexer nessa parte aqui. Simplesmente são configurações sim que se você tiver com ela ou não vai mudar muita coisa. Realmente essa parte toda aqui é mais para a parte de output. Se você estiver utilizando um cabo HDMI, praticamente você não precisa mexer. Apenas eu deixo aqui essa opção aqui ligada, que é quando eu quiser usar um Full HD, ele dá uma melhorada, que é o Full Ratings. E também eu deixo marcado sempre o Match Presets, que ele já identifica qual é o tipo de vídeo que você está colocando. E aí ele já vai destinando exatamente, se você está com um console NTSC, ele já vai para 1280 por 960, se for um console PAL-M, ele já vai para 1280 por 1024. Eu deixo marcado, porque às vezes eu troco muitas vezes de console, às vezes tem consoles que eu ainda não fiz a configuração, e aqui ele já reconhece e já coloca na tela para mim a melhor opção de imagem para ele. Mas o mais importante aqui é esse Mode Adaptive. Esse Mode Adaptive é o recurso mais interessante que eu acho no GBS Control, que é de desentrelaçar as imagens entrelaçadas e transformar ela num Progressive Scan. É fantástico. Todas as imagens entrelaçadas do PlayStation 1, do PlayStation 2, para jogos que rodam aí em 4680i, por exemplo, ele transforma essa imagem numa imagem progressiva. E realmente faz uma diferença muito grande na fluidez dos jogos. Quando você desabilita, você habilita o Bob e você percebe que o jogo fica um pouco menos fluido. Lógico que no 007 a gente não vai conseguir perceber isso, mas em consoles que têm essa função de imagem, por exemplo o PlayStation 1, como eu tinha dito, você vai perceber bastante essa diferença aqui. Depois aqui é que eu ativei a parte do desenvolvedor, você pode ativar aqui embaixo, você pode desativar e ficar com ele no padrão de fábrica e aquela função muda. Eu praticamente não sou aquele cara que gosta de ficar mexendo muito no GBS Control, mexendo em todas as configurações, eu apenas li todas essas configurações, o que elas tinham de bom e faço as minhas modificações de acordo com o videogame. E depois aqui é parte de sistema mesmo, para você fazer um reset, para você atualizar, fazer um backup.
coisa simples aqui. Então, o mais importante é você achar qual é a resolução que você quer, depois você encaixar no seu televisor aqui, aonde vai ficar a imagem bonitinha, se você quer um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Depois aqui é os tipos de filtro que você vai utilizar. E aqui para você deixar sempre, lembrando bem, deixar em Motion Adaptive. E são essas as configurações que a gente tem para o GBS Control, que a gente vai utilizar para deixar a imagem sempre a melhor imagem possível para o nosso console. E uma coisa muito legal é que a planilha do canal tem um link da GBS Control e o vendedor dividiu o produto em duas partes, para você não pagar aquele imposto abusivo de 92%. Então você compra a parte A e a parte B e você paga o imposto normal, porque as duas partes ela não atingem o valor de $50. Lembrando, você compra uma, depois você compra outra, e aí o vendedor vai receber os dois pedidos e ele vai te enviar a GBS Control. Já tem alguns inscritos do canal que já compraram e já receberam e falaram que está perfeito. Então vale muito a pena, uma forma de você conseguir comprar o GBS Control e escapar desse imposto abusivo de 92%. Porque senão você vai comprar uma para você e uma para o estado. Eu espero que você tenha entendido as configurações do GBS Control. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você souber de mais alguma configuração específica, deixa aqui também para fomentar cada vez mais essa comunidade. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos.